19 de novembro de 2025, nesta quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, presbíteros e mártires. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus, muito bom dia, que alegria nos encontrarmos nessa quarta-feira, né? Ouvirmos a palavra de Deus, refletirmos e também hoje saborearmos o testemunho desses santos mártires, né? Que a igreja nesta quarta-feira celebra. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, antes de proclamarmos o texto bíblico de hoje e refletirmos, é importante sempre refletir sobre a vida dos santos, né? Hoje nós celebramos São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho. Esses homens foram missionários jesuítas que atuaram entre os povos Guarani no início do século XVII. Fundaram várias reduções no atual Paraguai, na Argentina e no sul do Brasil. Então, no ano de 1628, eles foram assassinados por ordem de um líder indígena, Nhesu, que se opôs à presença cristã nas aldeias. Então, a igreja os reconheceu como mártires da fé católica e os canonizou no ano de 1988, tá? Então, quem foram esses santos? Quem foram? São Roque Gonzales, chamado Roque Gonzales de Santa Cruz, era um paraguaio, né, sacerdote jesuíta e fundador de várias reduções, tá? Afonso Rodrigues era um espanhol jesuíta e era companheiro de missão de Roque Gonzales. E João del Castilho também era um espanhol jesuíta e foi missionário no Guairá e em Itapé, tá? Eles evangelizaram povos guaranis entre o Paraguai, a Argentina e o Rio Grande do Sul. Então, fundaram algumas chamadas reduções, né? Que eram regiões fechadas, como se fossem, depois precisa estudar um pouquinho de história, né? As reduções como se fossem tribos ou bairros, assim, né? Para a gente poder entender um pouco, né? Algumas reduções eles fundaram, como por exemplo, Caçapá, né? Ijuí, Caró, Candelária e outras, né? Então eles combatiam a escravidão indígena, organizavam a vida da comunidade cristã. Agora, para a gente entender como se deu o martírio ou o assassinato desses mártires, né, desses homens. São Roque Gonzales, ele foi morto no dia 15 de novembro de 1628, em Caró. Foi atacado durante uma cerimônia de bênção de uma nova capela. Então foram abençoar uma nova capela, uma nova igreja, e ele foi atacado, morto com um golpe de tacape, né? Tacape era uma arma indígena, né? O seu corpo foi jogado no fogo, mas é interessante que o seu coração permaneceu intacto, tá? E é considerado até hoje relíquia. Me parece estar no Paraguai, o coração dele intacto. Então o coração dele não se queimou. Interessante. Depois nós temos Afonso Rodrigues, também foi morto no mesmo dia 15 de novembro de 1628. Logo após a morte de Roque, ele foi capturado pelos seguidores de Nhesu e também foi morto por golpes de tacape, tá? O seu corpo também foi queimado juntamente com o corpo de São Roque. E depois temos São João del Castilho, foi morto 2 dias depois,
tá? 2 dias depois de Roque e Afonso, João foi morto em Juí. Ele estava numa outra redução, onde a notícia dos assassinatos chegou rapidamente. Ele foi preso, foi agredido e morreu por espancamento, um violento espancamento, golpe semelhante aos usados em Caaró, em Roque e Afonso. Então, considerado mártir por permanecer firme na missão, apesar do perigo. Apesar do perigo, ele ficou na missão para anunciar o evangelho. Então, nós vemos aqui, minha gente, a resistência de lideranças indígenas que temiam a perda da influência com as reduções. Os líderes dos índios temiam que os padres dominassem tudo, né? Então, eram conflitos culturais, religiosos, tá? Também os guaranis estavam se convertendo ao cristianismo, isso preocupava os chefes né, das tribos, isso preocupava, tá? Então, esses santos foram beatificados em 1934 e foram canonizados em 88 pelo Papa São João Paulo II. Então, um grande exemplo para nós de persistência, né, gente? Eu sempre falo, quando a gente celebra os santos mártires, a gente começa a perceber o quantas vezes nós somos covardes, né? Eles foram firmes até o fim para dar testemunho de Cristo e nós muitas vezes fracassamos, né? Então, exemplos de resiliência, exemplos de coragem, exemplos de fidelidade a Jesus Cristo, grandes exemplos para nós. Muito bem, então vamos agora proclamar a leitura que a igreja nos propõe como primeira leitura e depois refletir sobre ela. Leitura do segundo livro dos Macabeus, o capítulo 7, versículos 1 e versículos do 20 ao 31. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe que num só dia viu morrer 7 filhos e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava cada um na língua dos seus pais e, revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida. Pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco,
Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo de misericórdia. No tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, desde ontem nós estamos acompanhando o segundo livro dos Macabeus. É um livro deuterocanônico, aceito pelas tradições católica e ortodoxa, e não é incluído num cânon judaico ou protestante. Então foi escrito provavelmente entre o ano 124 e o ano 100. É certo que no século II e I, né? Escrito em grego e destinado a judeus da diáspora. Então, não é uma continuação direta de 1 Macabeus, tá? A gente precisa entender isso. Trata dos mesmos eventos, mas com estilo teológico e edificante, não cronológico. 1 Macabeus é bastante cronológico. Aqui é mais no sentido teológico. Então, o objetivo é animar o povo a manter a fé, o objetivo desse texto, né? Preservando a memória dos que foram fiéis em meio à perseguição do rei Seleucida Antíoco IV Epífanes. Então, os temas centrais do livro: a fidelidade à lei em meio ao martírio, a fé na ressurreição dos mortos, a intercessão dos justos, a santidade da própria vida como testemunho. Então, hoje nós ouvimos o capítulo 7º, e o capítulo 7 ele é um dos ápices teológicos do livro. O martírio dos 7 irmãos e de sua mãe. Um testemunho claro da esperança na vida eterna, né? Então, minha gente, vamos começar então a falar parte por parte. Essa perícope que nós ouvimos apresenta 2 momentos fundamentais, tá? O versículo 1, vocês perceberam que é o capítulo 7, aí lê o versículo 1, é uma abertura do episódio, né? A prisão e a tortura dos 7 irmãos e da mãe, por se recusarem a violar a lei. Tá? E depois a igreja coloca do versículos 20 até o 31, que são os discursos da mãe e do filho mais novo, que recusam apostatar, né? Recusam cindir com a fé na ressurreição e com a fé dos antepassados. Tá? É um texto, um trecho profundamente teológico, né, gente? Afirma a ressurreição dos mortos, né? E mostra a coragem diante do martírio dos 7 filhos e da mãe, tá? E apresenta Deus como criador e fim último da vida humana. É muito importante. Então vamos lá, o versículo 1. Aconteceu também que 7 irmãos com a sua mãe foram presos. O rei tentou forçá-los com torturas de chicotes e nervos de boi a comer carne de porco proibida pela lei. Então a gente percebe que todo esse evento se centra no fato de que eles se recusam a comer um pedaço de carne de porco. Já falava sobre isso com vocês ontem, né? Hoje nós vivemos numa sociedade relativista, né? Um católico relativista pode ler esse texto e falar assim: gente, mas esses 7 irmãos e essa mãe são todos tontos, né? Era só comer um pedacinho de pancetinha frita, né? Carne de porco, que delícia. Estava tudo resolvido. Pois é. Mas se eles fizessem isso, ontem nós ouvimos o testemunho de Eleazar, lembra? Que foi a mesma coisa, carne de porco também foi a morte. Para não comer carne de porco, foi até a morte. E hoje a mesma coisa, mesmo motivo. O ato de comer carne de porco, o ato em si, é um ato tranquilo. Acontece que isso é proibido no livro do Levítico,
Para um judeu, isso significa trair a Deus, entendeu? Esse é o significado. Né? Para um judeu, significa trair a Deus. Então, pelo fato de não comer um pedaço de carne, eles são levados à morte, gente. Hoje um católico relativista diria assim, eu não faria isso não. Né? O importante é o que está no coração, né? Eu falava com vocês sobre isso ontem. E a gente vê nesses testemunhos que não, o importante é dar testemunho, não é só o que está no coração. Não adianta eu dizer que eu tenho Deus no coração e na hora da provação eu trair a Deus, eu proceder de maneira iníqua, de maneira ímpia. É isso que quer dizer esse texto de hoje. Né? Então, eu tenho que ser firme não só no coração, mas também nas atitudes. Não é? Não posso violar a aliança. Então, os irmãos, esses 7 irmãos, eles são executados um a um. Eu tenho certeza que eles foram matando, matou o primeiro. Vocês não querem comer carne de porco mesmo? Tem certeza? É só uma carne de porco. Aí, não, nós vamos matar esse filho. Aí mataram o segundo, tem certeza? Aí foi matando um por um. Chegou no último, ele viu que não estava dando certo, né? Ele ofereceu reinos, ele ofereceu retribuição para que ele violasse a lei. Olha só onde chega a iniquidade, né, gente? Ele ofereceu reinos, dinheiro, só comer um pedaço de porco, de carne de porco. Então, nós vemos aqui que a fidelidade, a questão do pedaço de carne de porco, ela significa que a fidelidade, ela se manifesta nas pequenas coisas. Para um judeu era a lei alimentar, né, que demonstrava integridade. Então as pequenas coisas demonstram integridade nas grandes. Se eu não consigo ser de Deus nas pequenas coisas, nas grandes eu não vou conseguir ser. Jesus mesmo falou, né? Se sou fiel no pouco, quem não consegue ser fiel no pouco não vai ser grande, fiel no muito. Jesus falou isso. Né? Hoje, para um judeu é a carne de porco. Para nós, católicos, preste bem atenção no que eu vou dizer. É o guardar domingos e festas, é entregar o dízimo, é fazer jejum ou abstinência de carne quando manda a igreja. Né? Quantas pessoas nós vemos católicas que perdem, por exemplo, missa dominical, né? Trocam a missa por outro evento, não fazem o mínimo esforço, por exemplo, quando vai viajar, de procurar uma igreja para poder ir na missa no domingo, se programar, colocar um horarinho no projeto de viagem, no cronograma de viagem, um horário para Deus, não fazem o mínimo esforço, nem sequer pensam. Ou seja, são pessoas que comeriam no lugar desses irmãos e dessa mãe a carne de porco. Hoje nós temos outros preceitos que não são preceitos judaicos. E são preceitos básicos, hein, gente? Que mostram o quanto nós somos fiéis ou não a Deus. Eu sempre falo, quem ainda está no grau do cumprimento dos preceitos básicos, tem uma grande escalada espiritual para ainda trilhar. Por quê? Porque os mais desafiadores graus de vivência do evangelho não são esses primeiros de preceito de ir na missa, de pagar dízimo. É o ato de amar o inimigo, é o se manter fiel diante do sofrimento, da cruz, é entregar a vida, como esses mártires entregaram. Nós celebramos hoje São Roque, Santo Afonso, São João del Castilho, que poderiam ter fugido das reduções e tocado sua vida, mas permaneceram lá até serem martirizados, assassinados. Para a gente chegar nesse grau de santidade, a gente tem que sair desse primeiro patamar aí, viu, gente? Que é cumprimento de preceito. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está muito tempo na igreja e está ainda brigando com preceitos.
Ai, eu não consegui ir na missa esse fim de semana. Ai, eu não consegui. Ai, outro domingo eu consegui. Aí você está brigando com os preceitos básicos. Se você fosse preso e com esses mártires que hoje celebramos e colocassem uma arma na cabeça de vocês, vocês iam negar Jesus, vocês não iam conseguir. Não consegue fazer o básico. Não consegue rezar todo dia. Não consegue ter assiduidade em Deus, as coisas de Deus, ter compromisso. Esses 7 irmãos e essa mãe são santos, gente. Certamente estão lá nos céus. São santos que foram honrados por Deus depois do mistério da Páscoa de Jesus, com certeza. Por quê? Porque foram fiéis. É claro, para nossa tradição, depois de Cristo, que purificou todos os alimentos, né? Para nós, não há problema nenhum em comer carne de porco, mas hoje nós temos outros desafios na nossa prática religiosa e cristã. Né? Por exemplo, você tem a oportunidade de roubar, você não faz, não porque não tem ninguém vendo, ou porque tem gente vendo, mas você não faz porque você ama Deus. Você tem a oportunidade de fazer algo errado, você não faz, não porque alguém vai descobrir, mas porque você ama Deus. É um grande desafio. Olha, minha gente, para todos nós, viu? A palavra é esta hoje, para mim e para você, e para todos nós é desafiadora. Não é fácil viver a fidelidade nas pequenas coisas. Mas é o caminho. É o caminho. É muito interessante a mãe, ela encarna a sabedoria judaica e a fidelidade extrema. A mãe, ela educa os filhos na língua materna. É o símbolo da transmissão da fé. Né? O guarda do rei diz a ela: olha, já matei 6 filhos, só falta esse mais novo. Mulher, fala para ele comer carne de porco e preservar a vida dele. E ela diz assim: olha, eu já te gerei, te amamentei por 3 anos, te eduquei, né? Mas você precisa ficar firme em Deus, não negue a Deus. Transmissão da fé, anunciou a fidelidade da fé. Fidelidade à fé recebida afirma que Deus é criador e garante a ressurreição. Ela mostra, para convencer o filho a ficar fiel, a não comer a carne de porco, ela mostra que há uma ressurreição, ou seja, há uma vida depois dessa. Pode ser que ele te tire a sua vida de agora se você não comer, mas tem uma vida depois dessa daqui, e essa ele não pode tirar. Então, não coma carne, e depois dessa vida você vai viver junto de Deus. A fé na ressurreição dos mortos. No momento de dor, no momento de dificuldade, ela professou a fé e ela ensinou a fé ao seu filho, gente. Quantos pais ensinam coisas erradas para os seus filhos? Pais que permitem e que ensinam a seus filhos a prática de vida marital antes do casamento, e às vezes dentro da própria casa. Pais que não repreendem os filhos no uso de drogas e de coisas ilícitas. Tá tudo bem. É um mundo moderno, né? Pais que os filhos estão usando drogas até mesmo lícitas, mas que fazem muito mal. Aqueles cigarros eletrônicos, os pais sabem que o filho usa isso e não repreendem e permitem que use dentro de casa. É totalmente contrário ao testemunho dessa mãe. Na hora da morte, na hora do assassinato, essa mãe, ela está pensando no céu para o seu filho. Pai e mãe que não pensa no céu para o filho é um péssimo pai, uma péssima mãe. Mas você pode dar casa limpa, roupa nova, carro, formação acadêmica.
tudo, tá bom, você não prezou pelo céu do seu filho, se ele morrer e for para o inferno, não serviu de nada tudo que você fez, ensinou a empreender nesse mundo. Seu filho está longe de Deus, não quer dizer que as coisas não estão boas. Ele pode estar com a melhor formação, ele pode estar com a melhor namorada, com o melhor namorado, ele pode estar com a melhor companhia, as melhores amizades, nos melhores países, tendo uma carreira brilhante, uma caminhada brilhante. Se ele não é de Deus, você não chegou ainda a cumprir a sua missão. E tem pai que se contenta com a realização material e a realização do filho com critérios desse mundo. Eu vejo isso, minha gente, como padre, convivo com pessoas próximas que não falam para o filho: olha, você precisa buscar Deus, você precisa ir na igreja, você precisa se confessar. Ah, não, meu filho é bonzinho, né? Ah, meu filho está numa caminhada de bem, ele é um profissional exemplar, não sei o que. Tá bom. Se não tem a caridade no coração, gente, morrer sem a caridade, pode ser a pessoa mais honesta que for, não vai entrar no reino dos céus. Isso é doutrina. Então a gente não pode descansar enquanto a gente não vê de maneira sacramental, ou seja, a gente não perceber que aqueles a quem amamos, enquanto a gente não vê que eles estão de fato com o céu garantido. Enquanto não acontece isso, a gente não pode descansar. É rezar. Não ser chato, insuportável, inoportuno, ficar falando também, criar asco do outro pela religião. Mas é rezar. E quando sentir que é oportuno, convidar a fé, convidar a igreja. Nunca desistir. Nunca. Depois, nós vemos que o rei Antíoco IV Epífanes, ele passa a torturar para subornar. É a estratégia típica dos tiranos, né? A mãe, porém, não trai a sua fé. Finge obedecer, mas reafirma a esperança. Não vamos negar a Deus e a lei, não vamos negar a aliança. Vamos nos manter fiéis. Então, é muito interessante, né? É a fé na ressurreição que faz com que eles consigam se manter firmes. E nós, gente, a loucura do céu já nos fez loucos para as coisas do mundo. Eu posso dizer para vocês, eu ainda não. Para muitas coisas, sim. Para muitas coisas, sim. Uma caminhada de conversão, vejo porque para muitas coisas o céu já venceu grandes coisas em mim. Mas tem coisas que ainda a razão de morar no céu ainda não me fez vitorioso, ainda não. Não sei você. Ou seja, a busca da santidade, ela ainda não acabou, a luta por ser santo. Até o último suspiro. Até o último suspiro. Então nós vemos aqui nesse texto de hoje, gente, que os jovens podem e devem ser testemunhas corajosas da fé. A fidelidade não é uma arrogância, mas ela é a certeza de que apenas Deus tem a última palavra. Quem sofre injustiça pode descansar na justiça divina, se não for nesse mundo, no outro. Mesmo que o mundo ofereça atalhos, o cristão escolhe a verdade. E a verdade, ela é única, ela não é negociável, ela não é relativa. Né? Tem gente que vive a religião como um supermercado que pega o que interessa. Eu não concordo com isso, isso eu concordo, isso não.
Você não tem que concordar ou discordar de nada. A verdade ela é única, a vontade de Deus foi manifesta. E a igreja anuncia a vontade de Deus. Ou a gente está na vontade de Deus ou não. Então, segundo Macabeus capítulo 7, versículos 1, versículos do 20 ao 31, que é o texto de hoje, é uma das mais belas páginas do Antigo Testamento sobre a fidelidade absoluta a Deus, a coragem em meio à perseguição, o testemunho de educar, o testemunho de educar, de um educar correto, de um modo perfeito de educar, que os pais devem se utilizar, e a fé na ressurreição e na justiça divina. A mãe e os filhos mostram que a vida tem valor porque pertence a Deus, e que a morte, quando enfrentada por fidelidade, se transforma em uma porta para a eternidade. Então, para os cristãos, minha gente, esses mártires de hoje, tanto os mártires bíblicos, né? Os 7 irmãos e a mãe, quanto os mártires que nós celebramos, São Roque Gonzalez, São Afonso Rodrigues e São João del Castillo, eles prefiguram o próprio Jesus Cristo, que entregou a sua vida em obediência ao Pai e venceu a morte na ressurreição. Que palavra bonita hoje. Muito bem, minha gente, o tempo se estendeu demais. Vamos encerrar o programa de hoje. Desejo a vocês um dia cheio de alegria, com fidelidade e amor a Deus, acima de todos os nossos amores. Força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.